Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um programa Mulheres em Foco. Antes do nosso tema de hoje, vamos a um recadinho dos nossos patrocinadores. Oficina Hali, 36 anos de bons serviços prestados, tecnologia e competência. A Oficina Hali fica na Avenida Ubaitaba, número 1311, em Ilhéus. O telefone para contato é o 3231-8144. Precisando dar uma repaginada no visual? Então conte com quem entende do assunto. O Estúdio Gilmar Alves vem desde 2011 realizando sonhos. Localizado na Rua do Pati, número 361, no São Caetano. Venha ficar ainda mais maravilhosa e poderosa com a gente. Estúdio de dança Aisha Gabi. Gosta de dançar? Quer aprender algo novo? Conhecer uma nova cultura e se conectar com a sua deusa interior? Se a resposta for sim, venha conhecer o nosso templo e viver essa experiência única e transformadora. Fone 739-9104-1419. Endereço: Rua Dom Manuel Paiva, número 119, Ladeira do Café, Ilhéus, Bahia. Hoje aqui no nosso programa Mulheres em Foco vamos falar sobre assédio moral no ambiente de trabalho, e para conversar um pouco mais sobre este assunto, nós convidamos a advogada Daiane Cunha, ela que é pós-graduada em Direito do Trabalho e também pós-graduada em Direito Penal. Acompanhe. Hoje a nossa temática será sobre o assédio moral no ambiente de trabalho, mas sobretudo contra as mulheres, porque elas são as principais vítimas de violência de gênero, né? E acontece muito que no ambiente de trabalho, segundo pesquisa feita pelo Instituto Patrícia Galvão, 76% das mulheres são vítimas desse tipo de violência. E o que é o assédio moral? O assédio moral é uma conduta repetitiva, reiterada, que significa dizer que não acontece uma única vez. O agressor ou assediador, ele faz aquilo repetidas vezes através de palavras, gestos ofensivos, xingamentos, elogios que na verdade subestimam a mulher, que não chegam a ser elogios, são críticas severas, tipo: ah, você trabalha muito mal, ah, você não escreve bem, não gostei do seu relatório, será que você pode refazer? Só que ele não pede isso num tom de educação, de generosidade e para melhorar, né, o trabalho daquela empregada, daquela funcionária. Na verdade, a finalidade é desvalorizar, é desqualificar a profissional. E quando o ambiente de trabalho ele é dominado por homens, aí que a mulher ela sofre ainda mais esse tipo de preconceito. Principalmente se no ambiente de trabalho tiver um homem interessado nela. Geralmente, quando há, por exemplo, o boicote ou a mulher não está interessada, é muito comum que aquele homem interessado se torne um assediador. Para quê? Porque se ele não conseguiu de um jeito, ele tenta conseguir de outro. E quando isso não acontece, a mulher começa a sofrer com aquele tipo de conduta. Ela sofre psicológico, ela começa a sofrer problemas de saúde mental, ela começa a querer se isolar dos colegas de trabalho, ela começa a se sentir envergonhada, constrangida diante dos outros, ela acha que ela não tem potencial, que ela não é qualificada para fazer aquele serviço. E isso é muito silencioso, porque às vezes a própria vítima não percebe, até que se torna um ciclo vicioso, né, uma coisa muito repetida. E o que deve fazer o assediado? Quando o assediado começar a notar a mulher que está sendo vítima de assédio moral, ela deve anotar data, horário, quem foi o seu assediador ou agressor, não importa a maneira como ele se comportou, qual foi o objeto de conduta dele, se foi verbal, se foi por escrito, deve anotar e-mails, se recebeu, deve salvar, né, na caixa de entrada de e-mails, se foi conversa de WhatsApp, deve salvar as conversas de WhatsApp, se foi por meio de telefonemas, também deve utilizar aquele mecanismo que tem gravar. Entende? Essas são formas que ela vai utilizar como elementos de provas documentais para futuramente poder entrar com ação judicial para reparação dos danos que lhe foram causados. Esse não é a primeira iniciativa. É óbvio que, primeiramente, a gente orienta
a assediada entrar em contato com a empresa, né, com o setor de recursos humanos, com o gestor da empresa e comunicar que ela está sendo assediada. Só que em muitos dos casos, a pesquisa foi feita, em 36% dos casos não há nenhum resultado. Muitas das vítimas não são entrevistadas e muitos casos não são solucionados na via administrativa. Então a mulher acaba pedindo a demissão do local de trabalho sem procurar a justiça do trabalho, porque isso incide em um direito chamado a rescisão indireta do contrato de trabalho, que é motivada por uma falha grave do empregador. Aí você vai me dizer, mas a falha não foi do empregador. E se o assediador for um empregado, mas o responsável principal é o empregador? Então a mulher deve entrar com uma ação contra a empresa, ainda que a empresa, para se ressarcir, entre contra o empregado. Então, isso é muito grave, gente, é bom esclarecer, porque muitas mulheres são vítimas desse tipo de violência e assédio moral pode evoluir para o assédio sexual, inclusive para o feminicídio. Então, assim, são fatores que estão, assim, intimamente ligados e uma violência vai gerando outro tipo de violência. E os canais que a mulher pode procurar? O Ministério Público do Trabalho, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, denunciar na corregedoria interna da empresa, né? E futuramente entrar com ação mesmo na Justiça do Trabalho contra o empregador, porque ele é o responsável pelos seus subordinados. E pedindo uma reparação civil, né, pelos danos causados. E tem vários mecanismos assim para se livrar, para se proteger contra isso. É justamente não manter o contato direto com o agressor, evitar o contato dentro da empresa, até que a situação seja resolvida. Ou o assediador seja punido e demitido, e ela seja, por exemplo, modificada do setor de trabalho para uma outra função, um outro cargo, ou se nada funcionar, é realmente procurar a Justiça do Trabalho. E ainda que funcione, a mulher merece uma reparação se ela tiver sofrido danos psicológicos, danos morais e patrimoniais, porque tem uns remédios, né, que ela vai ter que tomar porque ela ficou deprimida, com síndrome do pânico, né, com aversão, fobia social. Tudo isso acontece, gente. Eu vou te dizer, é muito silencioso e muitas mulheres saem do trabalho por conta do assédio. Então, tomem cuidado, conscientizem outras mulheres, empregadores, conscientizem os seus empregados de que eles não têm o direito de desrespeitar qualquer funcionário, quer seja pelo gênero, pela situação, pela questão racial ou social, sobretudo em relação às mulheres, porque elas são as principais vítimas. Tá aí a advogada Daiane Cunha falando da importância de identificarmos o quanto antes, minha gente, esses pequenos sinais, né, de assédio moral. Assédio moral é crime e precisa ser denunciado. Não se cale, denuncie. O nosso programa vai ficando por aqui, mas a gente tem aquele encontro marcado na próxima quarta-feira em mais um programa Mulheres em Foco. Tchau, tchau!